Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos estar falando sobre Bíblia. É uma pergunta muito fácil. Você sabia que a Bíblia ela contém 66 livros? É, ela tem 66 livros, a Bíblia. E o livro da Bíblia ela está dividido entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu vou marcar aqui para vocês, tá aqui. O Antigo Testamento ele contém 39 livros e o Novo Testamento aqui 27 livros. Tem algumas curiosidades aqui. Por exemplo, o maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119 e o menor é o Salmos 117, né? E o maior versículo, ele se encontra lá em Esther, capítulo 8, versículo 9, e o menor em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Toda a Bíblia, ela contém 1189 capítulos e fala de 2930 personagens. Você sabia disso? Vamos ver como é que a Bíblia ela é dividida, como os livros são agrupados. Vamos lá. A organização dos livros da Bíblia eles estão agrupados em 9 grupos. O Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. O livro dos Evangelhos, cartas de Paulo, cartas paulinas, que alguns falam, né? As cartas gerais e os livros da Revelação ou Apocalipse. O Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores e menores. E o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, as cartas paulinas ou as cartas de Paulo, as cartas gerais e os livros da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Agora, em cada grupo desse contém alguns livros e nós vamos ver quais são os livros que compõem o grupo Pentateuco. Aqui, o grupo Pentateuco ele é constituído por 5 livros. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo grupo é o grupo histórico. O grupo histórico contém 12 livros, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Nós podemos dizer que Atos também ele faz parte do grupo histórico, né? Porque ele conta a história do Espírito Santo, né? A história dos discípulos, a história de Jesus, né? Nós podemos dizer que ele faz parte também do grupo histórico. E nós vamos para o terceiro grupo, que é o grupo poético, onde é o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios de Salomão, né? O livro de Eclesiastes, de Cantares, são 5 livros. Nós temos também os livros dos profetas maiores, que são também 5 livros. Estes são o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E por último, do Antigo Testamento, nós temos os profetas menores, que é o livro de Oséias, de Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento ou Antiga Aliança. E para o Novo Testamento ou Nova Aliança, nós já vamos para os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são constituídos por 4 livros, porém, 3 deles são sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que contam a mesma história, porém direcionada a um público, posso dizer assim, diferente. Por exemplo, uns são direcionados para os judeus, outros são direcionados para os gregos, e outros direcionados para os
os gentios, né? Aí nós temos as cartas de Paulo, que é Atos, Romanos, o 1º e 2º Coríntios, o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Então nós vamos para as cartas gerais, que é a carta de Hebreu, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, o livro de Judas e, por último, o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Daqui é um livro muito lido, muito... Para você entender Apocalipse, você tem que estudar escatologia aí. É um livro muito bom, porém, ele é bem extenso, ele é bem misterioso. Mas busque essa ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo você vai ter revelações. Vamos continuar. Alguns nomes da Bíblia têm duas transliterações, justamente porque cada obra translitera de um jeito, como eu havia falado para você antes. Neste material nós vamos colocar as duas formas para você conhecer, né? A seguir estudaremos cada um destes livros de forma individual. Após a leitura deste material, seu nível de conhecimento vai evoluir e muito. Você acredita? Mas vai sim. Vamos ficar por aqui, tá bom? E na próxima nós vamos estudar os livros de forma individual, conhecer um pouco mais de cada um desses livros e o propósito de cada um e o que cada um desses livros ele tem para nos edificar. Vamos ficando por aqui e fiquem com Deus e até a próxima. Que o Senhor possa abençoar o seu dia em nome de Jesus. Tchau.